Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Filho da nossa amadíssima Maria Santíssima. Para sempre, Mãe, o Pai São José e Jesus Cristo sejam louvados, juntamente com o Pai, que os envolve no amor, que é o próprio Espírito Santo. E assim como Deus nos criou e morando na terra, nós passamos pelas intempéries da vida, passamos pelo tempo, o tempo passa para nós, os anos passam, as semanas, os dias, e com isso nós, a partir da nossa concepção, nós já estamos, a partir da concepção, já estamos a caminho do nosso fim. Então nós vamos vivendo o dia a dia, os anos que nós contamos, e nós vamos celebrando a vida, né? Vamos celebrando a vitória de viver, porque viver é o maior espetáculo da vida, viver. E viver é um dos maiores dons que Deus nos deu, porque neste tempo que vivemos é que nós temos este tempo para fazer nossas escolhas, para exercer com toda liberdade, com todo livre-arbítrio, aquilo que é da vontade do nosso Criador, do nosso Salvador e do nosso Santificador. E assim como Ele nos deu pela palavra, Ele nos dá ordens, Ele nos chama, Ele nos fala, Ele nos exorta, Ele nos chama atenção, Ele nos declara amor. Às vezes Ele nos ameaça, às vezes Ele nos castiga, Ele fala de determinados castigos, mas ao mesmo tempo Ele nos faz promessas. E no final de tudo isso, de todo esse coquetel de questões oriundas de Deus, do alto, do divino, existe uma única palavra: amor. É o amor que Deus tem por nós, por isso quem ama educa. É dessa forma que os pais biológicos, nós terrenos, é assim que nós educamos nossos filhos. Não existe uma receita pronta, mas dependendo do comportamento, das atitudes dos filhos, segundo o comportamento dos filhos é que as atitudes dos pais se fazem. Quando o filho é obediente, quando o filho é dócil às exortações, aos conselhos dos seus genitores, tudo caminha em paz. Mas quando existe rebeldia, quando existe teimosia, quando existe desobediências, aí entra uma forma mais severa de educar, forjar, formar, mas tudo para poder colocar dentro da forma daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é normal, daquilo que está dentro da nossa consciência, dentro da consciência da verdade. E essa verdade é uma verdade que nós carregamos ao longo do tempo. É como se fosse uma bagagem, onde existe um sistema, onde existem regras. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós devemos fazer,
podemos olhar que tudo está sob o comando de uma lei natural, que é a lei que vem de Deus, e que a nossa posição, as nossas atitudes, elas têm que serem repassadas para que no mundo haja paz, para que no mundo haja amor, para que no mundo haja acolhimento, para que seja banido o preconceito, para que seja banido a violência e tudo aquilo que nós sabemos que amarga nosso coração, que nos entristece quando vemos essas notícias que vêm de todos os lados, de todos os meios de comunicação e que nos deixam muitas vezes aterrados, horrorizados, escandalizados, de pensar que pessoas civilizadas num tempo onde fala que é um tempo em que a civilização chegou-se num patamar de um conhecimento muito maior, de uma conscientização muito maior, de uma educação muito maior, fazem coisas que parecem ser coisa do tempo dos homens das cavernas. E isso contradiz seriamente o sistema, é algo muito mal, é algo muito ruim, é algo que agride não só ou violenta só uma pessoa, agride toda a sociedade, porque nós somos semelhantes uns aos outros, irmãos uns dos outros, e nós sentimos mal quando alguém maltrata nossos amigos, ou as pessoas que mesmo nós não conhecemos, tanto que a solidariedade para quem está passando fome, para quem sofreu um trágico acidente, um incêndio que perdeu tudo, uma chuva, uma enchente, as pessoas são muito solidárias em ajudar, em devolver para a pessoa a dignidade perdida que se foi na enxurrada, ou que se foi pelas labaredas, ou que se foi por algum motivo. E assim deveria ser o mundo na totalidade, não assim em fração como é. Todos nós deveríamos, porque é nossa obrigação, porque tudo que nós queremos para nós, nós deveríamos querer para os outros, desejar para os outros. E muitas vezes nós esquecemos deste provérbio, que tudo que quereis que vos faça, fazei vós a eles. Essa é a regra de ouro de Jesus, que veio acentuar, aperfeiçoar o mandamento do Pai e resumi-lo não em 10 e 600 que os fariseus chegaram a ter, só leis sobre leis, leis por leis. Ele veio mostrar que tudo se resume em 2, que é unicamente amar a Deus sobre todas as coisas, porque foi Ele que nos deu todas as coisas como acréscimo, nos dando a vida, e nos deu até seu próprio Filho, Jesus, e amar o próximo como Jesus os amou e nos ama, é dar a vida pelo outro. Dar a vida no sentido de morrer para que o outro viva, no sentido de ganhar tempo ouvindo o outro, visitando o outro, promovendo o outro, elogiando o outro e por aí afora. Atos que ninguém precisa dizer, mas todos veem, todos sentem dentro de si um bem-estar, uma alegria, uma coragem, uma paz, uma proteção muito grande, porque tudo isso se resume na palavra caridade e amor. E exatamente neste mundo que Nossa Senhora veio através de Ana e Joaquim. Houve uma gravidez, obviamente não permitida, mas designada pelo Pai, porque aquela que foi fecundada no seio de Ana, da matriarca Ana, pelo patriarca Joaquim, deveria ser o vaso honorífico, deveria ser
deveria ser o lírio, na pureza, na alvura, na brancura, na imaculada, na pureza. Exatamente porque era através desta pessoa amada, planejada, confeccionada com muito amor pelo Pai, é que ele iria trazer o divino ao humano. Dessa mulher, dessa jovem, viria o Salvador como veículo do céu. O céu entrou na Virgem Maria a partir do momento da sua confecção, da sua fecundação. E Jesus se fez homem como todos nós, como todos os homens, com exceção do pecado, e ele veio e só poderia vir de um ventre de um útero virginal, puríssimo, castíssimo, isento da mancha da nódoa original, da qual ela foi isenta, ela não teve essa nódoa, porque ali ia gerar o Santo dos Santos, o puro dos puros. E assim como ela passou por todo o processo embrionário, assim como ela nasceu, num determinado dia da história da qual não se fala biblicamente, mas nós sabemos que existem tradições, mas a própria igreja, ela tem autoridade, tem autoridade que Jesus deu a ela de fazer as determinações, de fazer as ligações com o céu, e Jesus daria o aval a todas as atitudes da igreja, através das suas autoridades, assim como o Papa e toda a cúpula papal. Então, por isso, os grandes escritores da Bíblia escreveram aquilo que era o básico do básico, porque dentro dos evangelhos, muitas coisas São João diz que muitas outras coisas Jesus fez, mas que se fossem contadas no livro, não caberia nos livros do mundo. É claro que ele faz um exagero, mas é exatamente para mostrar que Jesus fez muito além daquilo que nós lemos nas entrelinhas dos 3 evangelistas sinóticos e do de João. O próprio João diz isto. Então, quer dizer, obviamente Maria passou por toda uma infância, e na infância ela houve milhões de coisas, muitas coisas que ela fez, muitas coisas que sua mãe contou para as amigas, muitas coisas que ela viveu, mas a Bíblia preocupou apenas nos pontos relevantes da história onde Jesus entrou na história da humanidade. E ontem, no dia 8 de setembro, que é o mês da Bíblia, o mês da palavra, é interessante porque um grande Papa nomeia Jesus como a palavra, e a palavra nomeia Jesus como sendo a palavra, porque ele é o Verbo, como diz João no início do seu Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque o Verbo é a comunicação do Pai conosco, e esse Verbo é Jesus. E como verbo, como a comunicação, nós comunicamos pela palavra. Então, toda palavra comunicada pelo Pai para nós e inspirada pelo Espírito Santo aos autores de vários livros bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, todos foram redigidos, levados por uma inspiração divina. Por isso, a Bíblia é a Sua Majestade, a Bíblia é
o livro com o maiúsculo, é o livro sagrado, né? É o livro sagrado. Então ele é a palavra. Então Maria Santíssima deu à luz a palavra. Mas é óbvio que Jesus, nós sabemos que ele, a Bíblia nos conta quando ele fez 12 anos, que ele tinha 12 anos. A Bíblia nos conta quando ele teve 30 anos. A tradição fala que ele tinha 33 anos na morte dele. E, obviamente, Nossa Senhora era mais velha do que ele, então, quer dizer, ela completava anos assim como nós temos nosso calendário, né? E a própria igreja, né, colocou o aniversário, né, a natividade, dia do nascimento da Virgem Maria, que foi para nós um acontecimento importante, porque nasceu aquela que traria para nós o Salvador, como se fosse um veículo que nos traria a salvação, o socorro, para que nós não nos perdêssemos, nós não morrêssemos na segunda morte, que é pior, muito pior do que a primeira. Então Maria foi aquela que trouxe o socorro para que nós não nos perdêssemos e caíssemos nos abismos da profundidade da perdição, o que quer dizer, por causa da culpa original. Então nós temos um amor muito grande pela Virgem Maria, uma veneração chamada dulia, que é uma veneração grande, imensurável, porque ela é mãe de Deus e mãe de Deus homem, mãe de Deus homem Deus, do Filho de Deus. E por isso a igreja celebra exatamente no mês da palavra o aniversário da mãe de Jesus, da Maria Santíssima, Nossa Senhora. E ontem, dia 8, foi o dia do aniversário dela, da natividade, dia do nascimento dela. Então, se é o dia do nascimento, obviamente teremos sempre toda natividade, é o aniversário de Nossa Senhora. Não sabemos quantos anos ela viveu, mas ela viveu e dentro dela ela contava quantos anos ela tinha, né? Com quantos anos ela teve Jesus. Isso não é contado nos livros porque não tem o relevo, não há essa necessidade do cronológico da Virgem Maria. Mas sabemos que depois que Jesus ascendeu-se, ela foi morar com João em Éfeso. E depois sabemos da dormição da Virgem Maria, né? E a igreja traz um dogma de fé que ela subiu para o céu de corpo e alma. Ela não poderia jamais ficar, ela ansiava em reencontrar com o Filho. E assim ela foi de corpo e alma ao encontro do Filho, onde São José já a aguardava, porque a tradição nos conta que José, o seu esposo, faleceu antes da paixão para não atrapalhar o projeto da salvação, porque ele, como pai, o defensor, aquele que protegeu Jesus indo para o Egito, assim como mandou o pai pelo anjo, ele, vendo toda a covardia que fizeram, todo o massacre que fizeram com seu filho, é óbvio que ele avançaria, ele tentaria salvar de alguma forma. Ele não se conteria, ele iria tomar uma atitude, porque é impossível o pai ficar inerte. A mãe, porque é frágil, a mulher é submissa, passiva, ainda mais no tempo dela. E Maria, como mãe e como aquela que teve a visita do anjo, tinha um contato muito íntimo com Deus, que o próprio Jesus lhe prevenira certamente. Então ela estava
teve toda a doçura do Filho, teve toda a suavidade de adequar em obediência à vontade do Pai, a necessidade da morte cruenta de Jesus para nos salvar, para salvar a humanidade pecaminosa. E como aniversário de Nossa Senhora, como a natividade dessa mulher que tanta polêmica já causou sem que ela o quisesse, houve uma ruptura da igreja com muitos da mesma igreja por causa dela, porque muitos não aceitavam a veneração que uns tinham por ela. E com isso a igreja dividiu exatamente por essas questões que nós sabemos que não deveria jamais acontecer, porque qual o filho que não ama a mãe? E qual o filho que vai gostar que alguém que ele salva denigre a imagem da própria mãe? Porque há um provérbio que diz: quem ama meu filho, minha boca adoça. E quem ama minha mãe, meu coração enternece, derrete. E nós amamos a Virgem Maria exatamente porque ela foi exatamente o embrulho onde Deus mandou para nós o presente. O embrulho, vamos dizer, uma embalagem perfeita, uma embalagem linda, uma beleza de embalagem humana, digna, que se tornou mãe com todos os riscos, com todas as dificuldades, mas que ela soube enfrentar com toda a serenidade por se tratar de uma maternidade divina, e mesmo que fosse humana, seria a mesma coisa, porque o instinto materno é assim. O instinto materno é assim. E é por isso que hoje, mesmo sendo um dia depois da Natividade de Nossa Senhora, nós queremos dar a ela um grande obrigado, um obrigado oriundo do nosso coração, cheio de gratidão, agradecido por ela ter subido o Calvário como mãe unicamente de Jesus e desceu o Calvário após a morte de Jesus, não mais como mãe apenas dele, mas ele quis que ela também fosse mãe da humanidade, assim como ele salvou a humanidade. E ela aceitou. Ela aceitou e a partir daí ela assumiu, porque sofreu tanto, mas sentiu tantas alegrias e tantas dores, que ela viveu as dores de toda a humanidade também. As dores de Jesus física ela sentiu no coração. A espada transpassada no seu coração significava todas as dores de Jesus, quanto ele via toda a perversidade humana, a maldade humana e tudo aquilo que lhe fizeram, sendo ele tão inocente, tão isento de qualquer tipo de culpa, onde ele foi rejeitado e onde todo o projeto de Deus que ele trouxe não foi aceito, porque não acreditaram que ele, vindo de uma família tão pobre, de um carpinteiro e de uma tal de Maria, poderia ser exatamente o rei, poderia ser o salvador da humanidade. Então, para eles, era impossível isso. E com isso, Jesus se tornou um fracassado na cruz. Porque não obteve dos judeus, não obteve do seu povo, dos escolhidos, dos quais Deus fez uma aliança,
ele foi rejeitado, veemente, até que levaram para fora da cidade, que é uma humilhação terrível, e tiraram-lhe a vida. Mas a ressurreição, da qual o Pai o trouxe à vida novamente, nem isso convenceu-os, porque eles não viram essa possibilidade. Julgaram que fosse, e até hoje corre um boato, como diz na própria Bíblia, de que falaram, que pagaram para que dissessem que ele havia ressuscitado. Mas nós sabemos, porque quantos episódios, quantas pessoas que são dignas de credibilidade tiveram contato, ainda têm contato com Jesus, como Santa Faustina e tantos outros santos que tiveram diálogos onde tudo se confirma, e sabemos que essa é a grande verdade, dela não devemos nunca ter a mínima sombra de dúvida. E Nossa Senhora, a sua mãe, sabemos que ela está hoje no seu trono, junto do seu Filho, junto ao Deus Trinitário ao qual ela serviu, e ela, através deste Deus, ela vem nos servir, ela vem nos auxiliar como auxiliadora dos cristãos, e com isso nós temos por ela um grande carinho e um grande amor que só Deus sabe, e nós sabemos que tantos têm esse carinho por ela. E por isso que nós sempre rezamos o rosário, é por isso que o demônio treme, berra pela presença da Virgem Maria, o que fecha as brechas para que o demônio não tome posse de nenhum corpo, é exatamente a oração do rosário, a Eucaristia. A única coisa que faz com que o demônio foge é o medo dela esmagar-lhe a cabeça, porque ela é a mãe daquele que faz com que todo o inferno se dobre, se ajoelhe e o reverencie, e com isso ela é a cheia de graça, ela é a mãe de Deus, a filha predileta de Deus, a esposa do Espírito Santo de Deus. E por isso, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, nós queremos honrá-la numa honra que só a Senhora, como Mãe do Divino, merece, porque Jesus a fez merecedora de toda a reverência que toda a humanidade de todo o tempo lhe faça. Essas honras por ser Mãe de Jesus. Por isso nós queremos te reverenciar, não queremos jamais tomar o lugar de Jesus colocando a Senhora sabe que não, mas ter esse carinho pela Senhora agrada o coração de Jesus. Mas nós sabemos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus vivo, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que é Ele é o Filho amado do Pai, no qual Ele coloca toda a afeição. Nós sabemos de tudo isso, mas nós te damos, ó Virgem Maria, o seu lugar de dignidade. Nós te damos dentro de nossos corações o trono que a Senhora merece sentar e junto com Jesus governar, interceder, protegendo-nos, fazendo tantos milagres como a Senhora fez em toda a história da humanidade cristã, que a Senhora atuou pela permissão de Jesus, salvando vidas, salvando pessoas de acidente, salvando pessoas de toda sorte e natureza, e com a palavra que a Senhora diz, que é uma das mais fortes da Bíblia, fazei tudo que meu filho vos disser, é a frase que resume toda a Bíblia.
Se nós quisermos a salvação, é fazer tudo o que o seu Filho nos disser, e tudo que ele nos diz é orai e vigiai para não cair em tentação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quer a salvação, renuncie a si mesmo, tome a cruz e venha após mim. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, e tantas outras coisas que ele nos diz que são verdade. E a felicidade, a luz, a alegria, o sentido da vida e a vida em abundância só pode vir de alguém como Jesus. E nós sabemos, ó Virgem Maria, que nos seus joelhos, que através das suas orações, no seu fervor, na sua proximidade do Santo, 3 vezes Santo, a senhora faz tudo o que pode, a senhora intercede, a senhora pede, a senhora suplica, a senhora vem até nós, a senhora nos exorta, a senhora nos traz recado, tudo em favor do nosso próprio bem, da nossa salvação. Por isso nós queremos não apenas cantar parabéns para a senhora, mas nós queremos sempre te louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por criar uma criatura tão linda, tão bela, tão cheia de virtude, tão plena de graça. Nós queremos louvar a Deus por tê-la confeccionado de uma forma tão frágil, mas ao mesmo tempo tão forte, tão linda, tão maravilhosa, e que tem um coração tão sofrido, mas ao mesmo tempo um coração tão cheio de paz, mostrando um equilíbrio invejável, impecável. Nós te damos graças, Pai Santo, por nos dar uma mãe tão maravilhosa, uma mulher tão cheia da sabedoria do céu, tão cheia das virtudes das quais nós precisamos copiar. Por isso te agradecemos do fundo da nossa alma, Jesus, por nos ter dado Maria, mesmo chegando a sua hora, quase à beira da morte, dizendo: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E logo em seguida o Senhor morre, mas o Senhor não quis morrer sem antes nos fazer essa doação fantástica, maravilhosa, essa doação que o Senhor nos faz à Virgem Maria como nossa e vossa mãe. Por isso nós queremos agradecer a plenitude do Deus Trinitário, Pai, o Filho e o Espírito Santo, por enchê-la, plenificá-la, por dar a ela todo um destaque, toda uma luz. Ela é a lua que recebe a luz do sol, mas que ilumina, que norteia um povo que caminha no vale de lágrimas. A senhora mostra o caminho, aponta caminho. A senhora é uma seta indicativa, luminosa. Por isso seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela mediação e intercessão de Nossa Senhora e de seu esposo São José, por ter tido o carinho que tiveram com Jesus, por ter tido o zelo que tiveram com Jesus, por fazer tudo o que podiam fazer por Jesus, com Jesus e em Jesus, e seus exemplos de santos, de pai de um santo, nos leva, nos arrasta, nos leva até Ele. E isso é o que nos torna grandes diante dos olhos de Deus. Por isso seja glorificado, bendito e adorado, ó Deus, por essa mais bela de todas as histórias, a história de toda a trajetória de Jesus conosco, ao lado da Virgem Maria. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o seu santo nome. E queremos com isso dizer, rezando: Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamos, ex soli filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, ignac lacrimarum vale. Eia ergo, advogada nostra, illos tuos, misericordes oculos, a nós converte. Et lesum benedictus fructus ventri tui, nobis pos hoc filios tende, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja sempre Virgem Maria. Louvada seja sempre a sua santidade, ó Virgem Mãe. Obrigado pela sua natividade. Obrigado. Bendito seja pela sua vida eterna, junto do Eterno, para nos fazer eterno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.